Noite a todos. O tema é: os sãos não precisam de médico. Lá vou eu para o desemprego. Eu queria dar a minha saudação fraterna a todos os espíritos presentes, encarnados e desencarnados, que é a minha saudação habitual. E se me permitem, aqueles que costumam frequentar a nossa casa, hoje queria dedicar este pequenino trabalho a todos os nossos companheiros que pela primeira vez vêm hoje à nossa casa. Há cá pessoas novas, quer dizer, pela primeira vez, e eu queria dedicar com todo o amor este pequenino trabalho. Oxalá, no final da sessão da noite, essas pessoas que hoje vieram pela primeira vez digam alto e bom som: eu preciso de médico. Já vão entender porquê. Há aqui alguém que não precisa de médico? Põe a mão no ar. Há aqui alguém que não precisa de médico? No final da pergunta, no final da palestra, se calhar tem outra opinião. Vamos ver o que é que Jesus quis dizer com isto, porque isto é uma frase que Jesus disse. Os sãos não precisam de médico. Vamos ver o que é que ele quis dizer com isto, que não é o que nós estamos a pensar. O objetivo desta palestra é mostrar a importância dos ensinos de Jesus e da doutrina na vida daqueles que praticam o erro. Embora todos nós sejamos imperfeitos, há pessoas que acreditam serem autossuficientes, que não erram jamais. Esse pensamento distorcido é próprio do orgulho que temos em nosso espírito. Com isso, concluímos que o grande mal que assola a humanidade não é a falta de dinheiro, mas sim a ignorância em relação às coisas de Deus. O homem passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além de comer, beber, sexo, divertir-se. Para estes, lembra Jesus, não é chegada a hora do ensinamento de Deus, mas sim para aqueles que já se consciencializaram da condição de imperfeitos e que buscam a verdade espiritual. Naquele tempo, 3 das principais classes daquele povo, uma delas eram os fariseus, que era uma classe religiosa dominante na época, eram cumpridores das práticas do culto e das cerimónias, mas não seguiam os ensinamentos das leis de Moisés. Depois havia os publicanos, que eram assim chamados os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, classe odiada na época de Jesus. Eram homens incumbidos de cobrar impostos dos judeus para serem entregues aos romanos. E havia ainda os portageiros. Eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos dos direitos da entrada nas cidades. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos. Era um termo de desprezo, sinónimo de gente má à vida, indignos de conviver com pessoas distintas. Então aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, sempre a desafiar a autoridade e o conhecimento de Jesus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que quer dizer: quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isto está em Mateus, no capítulo 9 do seu Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, bem lá o referido, Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e desherdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes de boa fé, porque eles pedem-lhes que abram os olhos, e não os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Ele, Jesus,
o espírito mais superior que já esteve entre nós fazia questão de sentar-se junto a homens considerados pecadores publicanos, que era o caso de Mateus, homens incumbidos de colher os impostos do povo judeu para entregar aos romanos. Geralmente eram pessoas judias, como o próprio Mateus era. Por esse motivo eram considerados impuros e malditos. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Jesus, então, mostrou que veio ao mundo para atender aos enfermos. Não apenas aos enfermos do corpo, mas principalmente aos enfermos do espírito. Ou seja, todo aquele que erra, que se consciencializou do seu erro e que busca o arrependimento com humildade. Começamos aqui a entrar no tema da explicação dos sãos e dos doentes. Aos sãos, que na verdade pensam que o são, pois todos temos nossas doenças da alma, nossas imperfeições, a estes, Jesus afirma que não veio para eles, pois ainda não é chegado o seu tempo. A pessoa, para entender os ensinos de Cristo, da sua doutrina espírita, precisa estar primeiramente com vontade de os aprender. Senão, de nada adiantará, pois o espírito precisa estar amadurecido para tal. Quais são então as formas pelas quais o espírito amadurece e fica apto a conhecer a verdade espiritual? De duas formas: pelo sofrimento, através das provas e expiações, ou pela parte do amor e do sentimento espiritual. Falemos sobre o sofrimento. Através dele, o ser passa a encarar a vida de forma diferente. Este sofrimento é aquilo que nós escolhemos habitualmente. A maioria de todos nós escolhe o caminho das pedras e não o caminho mais do amor. Com a dor, percebemos que não estamos na vida para brincar, mas para progredir. Ao agirmos contra a lei de Deus, estamos sujeitos a sofrermos em nós mesmos os nossos atos errados. São as expiações, a colheita da plantação que fizemos. A sementeira é facultativa, a colheita é obrigatória. Além disso, temos em nossa vida as provas, situações que nos são colocadas para aprendermos a ter paciência, resignação e força de vontade. Muitas vezes estas provas são difíceis de passarmos. Com as provas e expiações, passamos a dar mais valor à vida. E como elas são produtos das nossas necessidades, evoluímos através dessas provas e dificuldades, tendo a condição de ouvirmos algo novo, além da matéria, o conhecimento para além da matéria. É a hora de conhecermos Jesus e a doutrina espírita. Por isso dei aquelas boas-vindas especiais aos companheiros que aqui estão pela primeira vez. Chegou a hora de vocês conhecerem Jesus e a sua doutrina. É a dor criando algo de bom, o arrependimento e a busca pela melhoria. Então, o outro caminho alternativo é o caminho do desejo do espiritual. No entanto, há pessoas que conseguem buscar o amadurecimento sem sofrerem. São pessoas que apenas a matéria nada mais diz. Sentem a falta de algo mais além. Este sentimento leva-as ao desejo do espiritual, ou seja, aprender o que há além da parte material. Nestes, também é chegada a hora de conhecer sobre a doutrina espírita e Jesus. É para estes que Jesus falou. Jesus, como na passagem inicial, só pode ensinar quem quer aprender. Quem tiver a coragem de querer que os seus olhos sejam abertos, ou seja, deixar o orgulho de lado, entender-se como um cego espiritual que não conhece a verdade e colocar-se humildemente na posição de aprendiz. Se o homem tiver orgulho junto de si, como é que pode compreender as coisas de Deus? É chegada a nossa hora de buscarmos o conhecimento, que a fé em Deus deve fazer com que estejamos prontos em corrigir os próprios defeitos e buscar a compreensão. Deixar os nossos interesses materiais um pouco de lado e dedicarmos-nos em benefício do próximo e do nosso autoconhecimento.
Está nas nossas mãos o caminho que queremos seguir. Negar-se a si mesmo é entender que não somos o centro do universo. Devemos buscar nossa melhoria material, o nosso conforto, mas esta não deve ser o principal objetivo da vida. Caso contrário, a nossa existência será totalmente voltada à matéria. E mesmo que ganhemos muito com isso financeiramente, estaremos arriscados a perder o que de mais valioso viemos buscar nesta encarnação: o conhecimento espiritual e a prática do bem ao próximo, ou seja, o nosso desenvolvimento. Diz Jesus que devemos perder a nossa vida. Não devemos nos transformar em alienados que rezam o dia todo. Devemos viver no mundo e cumprir as nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível, em permanente gratidão ao nosso Pai do céu. Mas devemos ter tempo suficiente para buscar nosso aprendizado espiritual. Assim, estaremos alimentando nossa alma com o que realmente a satisfaz, o progresso moral e intelectual, o objetivo principal da nossa existência terrena. Podemos ser muito ricos, ter muitos carros, ter muitas casas. Quando formos para o lado da vida, fica cá tudo, não levamos nada. Então é melhor obtermos a nossa riqueza espiritual. Essa vai connosco. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Ao longo da sua trajetória, Jesus encontrava-se sempre com o povo humilde, com aqueles que mais precisavam da sua palavra e que estavam prontos a aceitá-la. Os orgulhosos e os poderosos, certos de possuírem a razão em tudo, geralmente questionam sobre factos que desconhecem, pois para eles é uma vergonha admitir não saber algo ou que outros apresentem uma ideia diferente da sua que possa ser verdadeira. Afinal, quem é que precisa de médico? É aquele que está doente? O que é que o médico oferece ao doente para que ele se recupere? Alguma forma de medicamento? Vamos colocar algumas situações que exemplificam o que Jesus quis dizer quando referiu que os sãos não precisam de médico. Inicialmente, podemos considerar a mediunidade como um medicamento oferecido a algumas pessoas para estimulá-las a uma mudança de atitude. É um medicamento da alma. Há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Muitos chegam à casa espírita por compromissos adquiridos em vidas passadas. Muitas vezes observamos pessoas com uma grande mediunidade, porém ainda imaturas no que diz respeito às virtudes que deveriam apresentar. Sabemos que todos possuímos mediunidade, cada um num grau diferente. No entanto, nem todos a educam, alguns por medo, outros por ignorância. Quando deixamos de aproveitar as oportunidades de crescimento espiritual, por vezes somos chamados a quitar nossas contas com a espiritualidade. Uma das formas é através da mediunidade, que nos possibilita ao mesmo tempo crescimento espiritual e resgate de faltas passadas. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, de ouvir ou de falar. Ora, nenhuma faculdade há que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de preferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que daqueles que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que deles abusa. Todos possuímos mãos. Uns as utilizam para levantar os que caíram, outros utilizam-nos para empurrar e atirar ao chão os que estão à sua frente. Todos possuímos pés. Uns os utilizam para vir ao centro espírita, outros os utilizam para ir a locais onde poderão se drogar, ou roubar, ou perder. Todos possuímos olhos. Uns os utilizam para tentar perceber o que existe de belo na humanidade. Outros os usam focalizando apenas os defeitos do seu semelhante para depois poder tirar proveito disto. Todos possuímos ouvidos.
Uns os utilizam para ouvir músicas que elevam, outros para ouvir músicas que desarmonizam. Todos possuímos boca. A maioria de nós utiliza para proferir palavras de consolo, alguns de nós para proferir palavras de consolo, a maioria de nós para falar mal do seu semelhante. Então, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Ou seja, os viciosos que necessitam de ser corrigidos? Como diz no Evangelho, se fôssemos pensar na mediunidade apenas para aqueles que possuem bons sentimentos, pouquíssimos exemplos teríamos de pessoas portadoras desta faculdade. Porque não podemos iludir-nos, nós que estamos na condição de trabalhadores da última hora, de que somos perfeitos e por este motivo fomos abençoados com esta faculdade. Nós também estamos no caminho do aprendizado. Podemos aparentar externamente equilíbrio, mas somente na intimidade de cada um se sabe o quanto ainda precisamos melhorar. Isto não nos torna superiores àqueles que aparentemente julgamos injustos de ter este dom. Através da mediunidade temos a oportunidade de percebermos a presença de espíritos inferiores e superiores. Os bons espíritos, assim como uma pessoa com mais experiência, vêm ajudar estimulando aquela pessoa com vícios para que as modifique. Ele, com o seu livre-arbítrio, fará a sua escolha. Quando entramos na escola da educação mediúnica, somos informados que para um melhor aproveitamento no trabalho é importante ir-nos desfazendo gradativamente de certos hábitos, como o uso da carne vermelha, do cigarro, do álcool, das drogas. No entanto, muitos trabalhadores ainda os utilizam. Será que por este motivo não poderão colaborar? Não. Eles podem colaborar. E é preferível que assim seja do que nada façam. Afinal, quem é o doente? É aquele que se encontra em desarmonia. Qual é a causa da doença? Diz-nos Emmanuel, a sua origem está no espírito. Todas as doenças físicas têm uma causa espiritual. No entanto, conforme o foco, perceberemos origens diferentes. Se estivermos focalizando o corpo físico, os doentes são aqueles que têm alguma região do corpo em desequilíbrio. Se estivermos focalizando a mente, os doentes são aqueles que apresentam desarmonia emocional. Se focalizarmos o espírito, podemos considerar que todos nós que habitamos o planeta Terra somos doentes, pois cada um de nós apresenta ainda imperfeições, vícios, desvios de conduta. Podemos classificar os doentes desta forma em 3 tipos: do corpo físico, da mente e do espírito. São estes últimos que nos interessa estudar. São estes os tais que estão doentes que Jesus convida a tratar. Quando Jesus pronunciou que os sãos não precisam de médico, referia-se a estes doentes do espírito. Com base no que falámos, todas as criaturas humanas estão doentes. Todavia, raros são aqueles que passam na verdadeira cura. Muitos buscam apenas a melhoria externa, através do comprimido mágico que tudo melhora. Quanto pode ajudar o medicamento que ingerimos? A ação do medicamento pode ajudar temporariamente, mas a verdadeira causa, procede do coração. Enquanto não modificarmos o nosso interior, o exterior continuará apresentando possibilidades de apresentar sintomas. Se pensarmos em factos negativos, geramos energia negativa ao nosso redor. O medicamento, em muitos casos, é fundamental para que possamos sobreviver ao momento da dificuldade. O problema não está em tomarmos o medicamento. O problema está em pensarmos que, tomando esse medicamento, ficamos curados. Esse é o grande erro. A mente é a fonte criadora das doenças. Gradativamente vamos gerando em nossa vida aquilo que desejamos. Considerando o equilíbrio do espírito,
Adianta tomar medicação exterior se prosseguirmos emocionalmente desequilibrados? Lembramos-nos de buscar o socorro dos médicos ou dos benfeitores espirituais quando estamos doentes. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio ou o conselho salutar e voltamos aos mesmos abusos que nos conduziram à enfermidade. E fazemos mais, meus queridos irmãos. Vimos ao centro espírita buscar o milagre, apanhamos-nos servidos, ficamos curados e, muito ingratamente, desaparecemos, nunca mais voltamos ao centro. Isto é injusto para com os espíritos que nos vieram ajudar, tão abnegadamente. Quantas vezes observamos pessoas que vão fazer um tratamento para emagrecer, primeiro querendo um comprimido mágico que faça comer de tudo e emagrecer. Depois vê que isto não é possível. Começa uma dieta já pensando em tudo o que vai comer quando terminar a mesma. Desejamos a saúde, mas não nos desfazemos da inveja, da raiva, do rancor e da melancolia. Estas é que são as nossas doenças. Isto é que nos mata, isto é que provoca o nosso cancro, as nossas depressões. Racionalizamos as nossas emoções, apresentando justificativas lógicas para mantermos certos procedimentos e atitudes. Porque continuamos a desperdiçar nosso tempo na prática da maledicência ou da conversa infrutífera, extinguindo nossas forças, gastando as nossas forças. Como alcançar o equilíbrio orgânico se não sabemos calar, desculpar, ajudar ou compreender o nosso semelhante? Quantas vezes procuramos os amigos não para saber como ele está ou para ajudar alguém, mas para falar mal das outras pessoas, para xingar o governo, para emitir parecer menos digno sobre factos que desconhecemos? Ao revés, quantas vezes buscamos a companhia de outras pessoas para discutir sobre um livro que nos estimula o equilíbrio, que nos possibilita dividir algo que aprendemos com aqueles a quem desejamos o bem? Conseguimos perceber no próximo os defeitos e os vícios que eles têm, mas temos dificuldade em encontrar em nós aquilo que desarmoniza o nosso ser. Não estamos habituados a nos autoanalisarmos. Vemos o cisco no olho do nosso vizinho, não vemos a trave que está no nosso próprio. Precisamos voltar os nossos sentidos para o que devemos modificar em nós, para dentro de nós. Uma dica, por exemplo, pode ser observar tudo aquilo que mais nos irrita no nosso semelhante. Muitas vezes apresentamos as tendências muito parecidas com ele. Acima de qualquer medicação, precisamos aprender a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o nosso coração para as mudanças que vão ocorrer. Surpreendemos-nos com factos inesperados, esquecendo que Deus sabe de tudo o que se passa. Julgar que pela grandeza do universo possa passar algo despercebido, o que ocorre com o mais simples dos seus filhos, é duvidar da sua existência. Como ensinou Jesus, não cai um cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Lembremos que nada levaremos desta existência, a não ser os tesouros que acumulamos no nosso espírito. Estas são as virtudes que podemos conquistar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e desigredados, pois eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos que querem possuir toda a luz e não precisar de nada. É por isso que a maioria de nós que aqui estamos não precisamos de médico, porque não estamos ainda preparados para conhecer a Jesus. Não temos a humildade para recorrer a Jesus, para mudar a nossa vida, para mudar de procedimentos. Esses sim, quando atingirmos essa maturidade de despertar para a vida espiritual, aí precisamos de médico, aí vem Jesus em nosso auxílio. Porque é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa decisão. Os bens transitórios que nos foram emprestados pelo poder divino, teremos de deixar no plano físico e seremos chamados a prestar contas deles. Busquemos então desenvolver a nossa sabedoria através do estudo e da meditação. A todos são dadas oportunidades de crescimento. No entanto, alguns se acomodam com o que possuem, enquanto outros continuam a sua caminhada de evolução.
Eu pergunto a muitas pessoas, minhas amigas ou até conhecidas, não querem vir ao centro espírita, ouvir uma palestra, estudar um pouquinho da doutrina? Ai, não, eu tenho muito tempo, se não for nesta vida, é na próxima e tal, tenho muito tempo. Tontos. Muitas vezes estão convencidos que vão ser eternos, que vão durar muito, 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 e no dia a seguir morrem com um infarto. Que pena desperdiçarem este tempo. É a altura da mudança. É hoje o dia da mudança. Muitos chegam ao centro espírita e se contentam apenas em assistir a palestras. Outros aprofundam os seus conhecimentos através do estudo profundo da doutrina. Estes últimos conseguirão fortalecer sua fé com mais facilidade, a partir do desenvolvimento do raciocínio e do conhecimento. Encontramos pessoas que passam anos dentro da casa espírita. No entanto, não conseguem permitir que os ensinamentos oferecidos na mesma casa penetrem nos seus corações. Por isso é que todos nós dizemos que somos espíritas e, na realidade, não somos. Gostaríamos de ser. É muito difícil ter o conhecimento espírita, é muito diferente de ser espírita, de pôr em prática esses conhecimentos. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Não se esqueçam da lei do retorno. Que medicamentos podemos tomar, então, dados por Deus? Não manchar o nosso caminho, servir sempre. Trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que te cultivas a oração da fé viva. Em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E a pergunta nos Salmos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vimos buscar, 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 buscar. O que damos a Jesus em troca? Reflitam sobre isto. Muita paz para todos. Estavam possivelmente à espera de uma das palestras científicas que eu costumo fazer. Desta vez preguei-vos uma partida e foi a doutrina de princípio a fim. Muito obrigado pela vossa atenção. Se quiserem seguir com mais pormenor tudo isto que eu acabei de falar, Evangelho segundo o Espiritismo, Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido Emmanuel. Muito obrigado a todos.